O irmão amado aqui do canal, que tem andado conosco, ele fez a seguinte pergunta: Pastor, existe o dom de visão? O que o senhor acha disso? É bem claro que fôssemos perguntar aí para vários líderes, eles podiam dar várias respostas, né? Ou até alguém que não tivesse nenhum conhecimento bíblico podia dar sim. Uns dizem, não, tem visões sim, tem visões. Que tem visões, tem. Agora, essas visões é fruto do Espírito Santo? Ou a visão de um sonho pessoal de uma pessoa, ela teve um simples sonho? Ou uma visão de matéria e trouxe uma confusão danada? Pode ter vários tipos de visão. Agora, o que a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, versículo 14? Ele diz assim, começa assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Esse discurso de Pedro logo após o derramamento do Espírito Santo na vida deles. Continua o versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aqui descreve exatamente aquilo que o profeta Joel profetizou. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. É interessante, né? O sonhador é o jovem. E visões é o velho, o idoso. Mas a palavra do Senhor diz assim que os jovens terão visões. E sonharão os vossos velhos. Visões, os jovens. E o sonhador, normalmente, são os jovens. E visões é o idoso. Estou repetindo aqui. E a palavra do Senhor diz que aos jovens, visões. E aos velhos, os idosos, sonhos. A maioria dos idosos, velhos, eles dizem assim, eu não tenho sonho mais nenhum na minha vida. É verdade? E a Bíblia diz que os velhos terão visão, terão sonhos. Resultado do quê? Da ação do Espírito Santo. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito, Espírito Santo, naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia já foi cumprida? Em parte, sim. Derramareis o meu Espírito Santo, dia de Pentecoste. O que é Pentecoste? A ação. Não. Penta é 5. 50. 5. Os 5. Mas esse dia, ação espiritual é a habitação do Espírito Santo na vida das pessoas. Antes do Pentecoste, as pessoas não tinham neles a habitação do Espírito Santo. E sim,
O Espírito Santo de Deus usava algumas pessoas para um determinado propósito. Mas depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a nossa ressurreição com Ele, nós somos selados com o Espírito Santo, nós. Mas lá no Pentecoste, depois da ressurreição, houve o dia do derramamento do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo no interior das pessoas, no interior da igreja. E ele vem, o Espírito Santo, com seus dons, cumprindo as suas promessas. Uma pessoa pode ter visão espiritual sobre alguma coisa que o Senhor Deus tem a propósito para ele, o resultado ser para a glória dele, sim, sem dúvida. Agora eu quero trazer aqui esta questão também. Vamos ter umas coisas sem omitir outras. No livro de Lamentações, Velho Testamento, os profetas eram muito usados, sacerdotes, pelo Espírito Santo, o rei, pelo Espírito Santo. Mas olha aqui o que o Senhor chamando a atenção. E isso daqui é tão atual quanto lá. É tão real quanto lá. E é atual também aqui, hoje. Olha só em Lamentações 2, versículo 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Lá no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, aquelas visões eram do Espírito Santo? Não. Era através de profetas, de líderes espirituais? Sim. Mas eram reais, vindo da parte de Deus, do Espírito Santo? Não. Não. Eram visões mentirosas. Podem hoje estar acontecendo? Muito. Muito. Quantos procuram ter loucamente, absurdamente dom de línguas estranhas? Existe língua espiritual dos anjos? Sim. Mas por que essa busca tão importante? Esta busca incessante, a pessoa dando tanta importância. Porque uma pessoa imatura, ela quer glória para si. É um dom que aparece. Por que não tem o dom de hospedar pessoas? De servir a comunidade? Limpando os bancos daquela comunidade? Ter o dom para isso? Ah, não, esse não. O dom de ficar na porta como um porteiro? Ah, não. Eu quero aquele que vai profetizar. Para mim, o que é profetizar? É dizer aquilo que a própria palavra de Deus já diz. No Velho Testamento, eles não tinham. Então, o Espírito Santo usava aquele profeta, ele profetizava de situações que ainda veriam, que ainda iria acontecer. E o que estava acontecendo, dando rumo, conforme direção de Deus, para a glória de Deus. E todas as coisas feitas para a glória de Deus edificam as pessoas. Aquilo que eu estiver fazendo para a glória de Deus, se eu estiver triste, eu vou ganhar alegria. Porque realizando a obra de Deus e para a glória de Deus, sempre sobra para nós aquilo que estamos necessitando e aquilo que o Senhor já reservou para cada um de nós. É maravilhoso isso.
Mas quando nós estivermos fazendo para a glória de Deus, quantas vezes pessoas estão dizendo, é para a glória de Deus, mas na verdade, se alguém não reconhecer, a pessoa fica toda chateada. Então, mas a glória é para quem? É para quem? Queridos, visões. Mas o Senhor vai nos chamar a atenção de algo ainda mais sério. Ele vai falar agora para os nossos dias. Em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1 ele diz: Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso não acontece no meio chamado evangélico, no meio chamado cristão. Claro que acontece. Sim, perfeitamente acontece, sim. Quantos estão dizendo que Deus mandou falar quando Deus não mandou falar? Quantos estão ensinando coisas que a Bíblia não ensina? E quantas pessoas estão indo na cabeça do seu líder espiritual e não observando as verdades escritas na palavra de Deus? Não estão firmados naquilo que está escrito. Como uma pessoa idosa conversando comigo, ele diz, eu estou tantos anos lá naquela comunidade, naquela igreja. Para mim, ele dizendo, para mim vejo que não está certo muitas coisas lá, mas eu não tenho base bíblica para contestar. Está aí, irmão. Está aí, meu povo padece por falta de conhecimento. Mateus 22, 29 diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Para a salvação do homem, só existe uma mensagem. Ela é central. Ela não pode ser considerada periferia e nem segundo na escala de valores. Ela é a primeira. Qual é? A palavra do Senhor diz que eu sou um pecador perdido, com a natureza de Adão, portanto, destituídos estou da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, foi até a cruz, me atraiu. Eu fui atraído no corpo de Cristo na cruz, e aquela morte de Cristo foi a minha morte. Eu morri para a condenação, para o pecado, mas também fui ressuscitado e na ressurreição ganhei uma nova vida. Esta vida é Cristo habitando em mim. Na minha morte com Cristo eu fui justificado do meu pecado e o sangue de Jesus derramado perdoou todos os meus pecados. Ele cancelou todo escrito de dívida que constava em suas ordenanças, os quais me era prejudicial, porque ele removeu inteiramente, encravou na cruz. Aleluia! Estou dizendo Colossenses 2,14. Esta é a verdade. Mas eu tive uma visão de Jesus. Você teve uma visão de Cristo através da palavra? Você teve uma visão a respeito da cruz de Cristo pela palavra? Mas eu tenho um sonho, uma visão, as coisas são assim agora. São assim agora? São assim o que está escrito. Caso diferente. Isso trata-se da mente humana. E a mente humana cria muitas coisas. Os sentimentos, a nossa alma tem um poder poderoso, a nossa alma, nosso sentimento, nossas emoções. Mas nós queremos ficar com sentimentos ou queremos ficar com a verdade em Cristo pela cruz? Por isso que Paulo, 1 Coríntios 2, versículo 2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu tenho uma visão para te dar. A visão é bíblica, está na palavra.
O Espírito Santo vai nos conduzir. Visão, que visão é esta? Iluminação do nosso coração para ver que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Esta é a visão de Deus para nós hoje, a revelação da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Quantas visões falsas! Fique com aquilo que está na palavra do Senhor. Você andará seguro, firmado. Obra do Espírito Santo nos conduzirá a Cristo. Obra do Espírito Santo nos conduzirá ao arrependimento. Mas também nos conduz à plena e poderosa salvação de graça pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém.